e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Amém. Coloca a mão sobre o teu coração, fecha os teus olhos. Nós queremos agora clamar o Espírito Santo sobre esse lugar. Queremos pedir para que o Espírito Santo venha sobre essa igreja, sobre os nossos corações. Essa não pode ser mais uma noite, não pode ser mais um grupo de oração, onde nós apenas passamos, onde nós não temos o nosso coração aberto para ouvir a palavra de Deus, não. Precisa ser o grupo de oração onde Deus vai falar ao meu coração, onde Deus vai me dar uma palavra de esperança, uma palavra que vai trazer vida, uma palavra que vai me dar respostas. Eu tenho certeza que tem pessoas que vieram para esse grupo hoje, pessoas que têm rezado, têm pedido para Deus: Senhor, fala comigo. Eu quero ouvir a Tua voz, eu quero ouvir, Senhor, a Tua palavra. E nessa noite nós queremos pedir: Espírito Santo, vem falar ao nosso coração. Vem falar, Senhor Espírito, vem falar aquilo que nós precisamos ouvir nessa noite. Vem preencher, Senhor, o nosso coração. O Senhor coloca pessoas que chegaram aqui talvez vazias, pessoas que chegaram aqui sem um sentido de vida, pessoas que têm procurado o sentido de viver. Senhor, eu te peço agora, derrama o Teu Espírito Santo sobre essas pessoas. Meu amado irmão, minha amada irmã, eu quero te convidar a levantar os teus braços, agora não ter vergonha da pessoa que está do teu lado, a não ter vergonha da pessoa que está perto de você, mas abrir o teu coração e permitir que o Espírito Santo venha ao nosso encontro nessa noite, permitir que o Espírito Santo venha nos encontrar, venha nos preencher. Eu quero te dizer, irmão, você não saiu da sua casa à toa, e você não pode voltar para ela da mesma maneira como você saiu. Você tem que voltar diferente, você tem que voltar transformado. E isso só vai acontecer se você abrir o seu coração para o Espírito Santo. Por isso vamos pedir este fogo que vem do céu. Vamos pedir para que o Espírito Santo venha nos encontrar agora. Nós queremos a Tua presença, Senhor. Nós queremos, Senhor, a Tua ação no meio de nós. Venha ao nosso encontro nessa noite, Senhor. Queremos mais de Ti, Senhor. Oh, enche-me. Peça isso, ó, enche-me. Ó, enche-me, Espírito. Vamos cantar isso mais uma vez. Ó, enche-me. Vamos do início da canção. Suspira pelas águas. Assim suspira minha alma. Levante os teus braços, o mais alto que você puder, e peça. Ó, enche-me, Espírito. É isso que nós viemos pedir hoje. Ó, enche-me. Mais uma vez. Ó, enche-me, Espírito. Ó, enche-me. Eu quero ouvir só as mulheres
Ó, enche-me, Espírito. Só as mulheres. Nós somos em menor número, mas eu quero ouvir os homens. Ó, enche-me, Espírito. Ó, enche-me, Espírito. Agora todos juntos pedindo, ó, enche-me. Vamos dar uma forte salva de palmas ao Espírito Santo. Obrigado, Espírito. Obrigado, Senhor. Seja louvado, seja bendito. Meu irmão, eu gostaria que você desse um abraço nessa pessoa que está do teu lado, por mais que você não conheça ela, seja a primeira vez que você está vendo ela na tua vida. Fala para ela assim, é bom que você está aqui hoje. Você está preparado para o que Deus quer falar para você? Está preparado, sim ou não? Vamos dar mais uma salva de palmas a Deus. Estão felizes, sim ou não? Amém. Pode se sentar, então. Ótimo. Abre para mim. É isso que eu ia pedir. Abre. Fica com você. Aí eu pego. Então eu vou tomar um gole já. Amém ou misericórdia? Ó, vou falar uma coisa pra vocês, hein? Quero ninguém dormindo na minha pregação, viu? Parece que é uma tentação, né? Rapaz, a gente começa a pregar, vem o sono. Acho que é o inimigo tentando tirar a palavra, né? Deus fala assim, eu vou dar uma palavra tão poderosa, o inimigo fala, eu vou dar sono, pronto. A pessoa já apaga, não ouve nada. Você chega em casa, teu marido, tua esposa pergunta, como é que foi o grupo? Não sei, eu dormi. Não sei como é que foi. Amém ou misericórdia? Amém. Vocês conseguem me ouvir, sim ou não? Ok? Para quem não me conhece, eu me chamo Irmão José Maria. Eu sou da Fraternidade São João Paulo II, lá do Brasil, lá de São Paulo. Eu venho para esse grupo todos os anos, mas eu estou vendo muitas carinhas novas aqui. Por isso que eu estou me apresentando. Eu não sei se vocês conhecem a Fraternidade São João Paulo II. Vocês conhecem, sim ou não? Sim. Alguns sim, outros não. Eu acho que vocês vão lembrar dela, né? Aquela música que quase ninguém conhece, eu acho, né? Quase ninguém conhece. Me ajuda aí. Ela é assim, ó. E o meu coração deseja te encontrar. Como que? Anseia pela chuva. Cadê os braços? Lá em cima, ó. Quero ver. Vem me saciar. Faz assim, ó, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. Amém. Uma salva de palmas para vocês. Ó, deixa no gatilho essa daí que no final a gente reza com ela, pode ser? Pode ser? Eu vi que o pessoal ainda não conhece direito, mas aí a gente, pode ser? Beleza? Você que manda, eu não sei cantar não. Isso aqui, você que manda. Sei nem o que você tá falando, você tá falando inglês pra mim, viu? Não sei o que você tá falando. Amém. Vocês conhecem a fraternidade, tá vendo? Olha só que legal. Sou irmão José, tenho 10 anos de vida religiosa. Há 10 anos atrás eu entreguei a minha vida para Deus. Há 10 anos que eu estou estudando para ser padre, né? Para alcançar esse sonho. E eu tenho uma ótima notícia para dar para vocês. Essa é a última vez que eu venho para os Estados Unidos como irmão, como seminarista. A próxima vez que eu vier, vai ser como diácono, vai ser como padre. Olha só que coisa maravilhosa. Deus merece uma salva de palmas ou não? Amém. Gente, confesso para vocês, a ansiedade já vai batendo, né? Ainda bem que eu vim para essa missão dos Estados Unidos, porque daí eu distraio um pouco, sabe, do Brasil, assim, da minha missão lá no Brasil, distraio um pouco, porque falta pouco, gente, vocês não têm noção. Você já buscou uma coisa 10 anos da tua vida, assim? Cara, não é pra pouco não, viu? Eu falava até pro pessoal, né, que tá com a gente, os nossos leigos consagrados, falar, rapaz, essa caminhada é pra macho, viu? Não é pra qualquer um não, tem que ser duro na queda aqui, viu? Deus nos prova, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Sabe por quê? Porque Ele quer saber se eu quero mesmo. Essa é a verdade, não pode ser uma coisa fácil.
tudo que é fácil, depois a gente abandona, não é verdade? Se a gente conquista aquilo ali fácil, pronto, daqui a pouco a gente esquece, não quer mais. Nesses 10 anos eu entendi isso. Deus queria saber se eu queria essa vida mesmo. E eu acho que eu estou mostrando para Ele que eu quero, né? Se eu estou aqui ainda. Amém? Mas eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Vocês participaram da missa, sim ou não? Hoje nós celebramos a memória de quem na Igreja Católica? Vocês lembram? Marta, Maria e Lázaro. Olha só, vocês estão sabendo, hein? E esses três, eles eram amigos de Jesus, sim ou não? Cara, eles eram tão amigos de Jesus, que Jesus tirava férias na casa deles. Olha só, olha para a pessoa que está do teu lado e diz aí. Jesus tirava férias na casa deles. Fala aí, me ajuda aí, vai. É verdade isso, é verdade. A palavra de Deus nos diz, eu não estou enganado, no Evangelho de São Lucas, no capítulo 11, que Jesus ia para a casa de Marta e Maria descansar. E uma vez Jesus foi para lá descansar, e aquela passagem famosa, né? Até achei que era o Evangelho de hoje, mas não era. Era a ressurreição de Lázaro de hoje. Mas aquela outra passagem super famosa, onde Jesus vai descansar na casa, Maria fica aos pés de Jesus ouvindo aquilo que ele tem para dizer, e Marta fica fazendo o quê? Vocês lembram? Trabalhando, né? Preparando as coisas, até que chega um momento que Marta fica irritado com Maria e fala: Jesus, isso não te incomoda não? Eu aqui trabalhando, eu aqui me esforçando, preparando o jantar, preparando as coisas para o Senhor, e a minha irmã e essa folgada, né, para não dizer outra coisa, essa folgada tá aí, ó, sentada, só te ouvindo. E aí Marta toma uma de Jesus, né, toma uma patada ali, vamos colocar assim. Jesus fala: olha, a sua irmã, ela escolheu a melhor parte, e isso não lhe será tirado. Então continua fazendo jantar, continua fazendo as tuas coisas aí. E esse evangelho, ele toca muito meu coração, gente. Sabe por quê? Porque da mesma maneira como Jesus ia para a casa de Marta e Maria descansar, ele precisa vir ao nosso coração descansar. Gente, sabia que às vezes o mundo cansa Deus? O mundo que muitas vezes rejeita, que prefere o pecado, que prefere não estar na presença de Deus, prefere estar fazendo outras coisas. Jesus não encontra um coração para descansar. E olha, eu quero ser sincero com vocês. Na nossa vida espiritual, muitas vezes, nós somos mais Marta do que Maria. Nós somos muito mais Marta. Porque nós nos preocupamos em fazer tantas coisas, até mesmo na igreja. Essa é a verdade, a gente se preocupa em fazer tantas coisas, sabe? É pastoral, é isso, é aquilo, e a gente se esquece de rezar. A gente se esquece de estar aos pés de Jesus, em proporcionar esse descanso para Ele, em dar para Jesus aquilo que Ele merece. Nós nos esquecemos de escolher a melhor parte. E muitas vezes esse fazer, sabe o que significa na nossa vida espiritual? Que nós estamos fugindo de Deus, essa é a verdade, sabia disso? Pergunta para o irmão que está do teu lado, você está fugindo de Deus? Pergunta aí, por favor, não é para mim não, pergunta para o irmão que está do lado. Está fugindo de Deus? Olha só, vocês conhecem a Bíblia? Sim ou não? Qual que é o primeiro livro da Bíblia? Gênesis, acertaram. Lá nos primeiros capítulos de Gênesis, quando Adão e Eva fazem aquilo que Deus falou para não fazer, quando Adão e Eva mordem a maçã, comem ali o fruto proibido, e Deus vai atrás deles, Adão, Eva, o que Adão e Eva fazem? Se escondem. Eles fogem de Deus. Gente, quantas vezes na nossa vida espiritual é assim, hein? Quantas vezes nós fugimos de Deus, e às vezes a gente dá desculpa, sabe, para Deus, mas Deus, olha, eu trabalho tanto, Deus, eu estudo tanto, Deus, eu tenho a minha família para cuidar, verdade, mas a gente se esquece que o primeiro mandamento da lei de Deus nos diz: amai a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Da mesma maneira como Deus encontra descanso num coração que se abre à sua vontade, num coração que reza, num coração que adora, da mesma maneira como Jesus encontra descanso nesse tipo de coração, nós também encontramos descanso aos pés de Jesus. E eu vou dizer, olha, a tua alma, ela não vai descansar enquanto você não estiver na presença de Deus. A tua alma não descansa. A tua alma não descansa enquanto você não estiver na presença de Deus. Sabe por quê?
Porque Deus sabe o que é melhor para nós. Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. Não à toa, no Evangelho de São João, no capítulo 15, versículo 11, Jesus vai nos dizer assim: tenho dito todas essas coisas para vocês, para que a minha alegria permaneça em vós. E essa alegria seja completa. Percebe? Aquilo que Deus quer nos oferecer não é pouco. Não é aquilo que o mundo nos oferece, é uma alegria completa. Repete comigo, alegria completa. Uma alegria completa. Não à toa existe um salmo, o Salmo 127. Quando você chegar em casa você reza com ele. O Salmo 127 ele vai dizer o seguinte, olha só que coisa bonita, vem de encontro a tudo isso que nós estamos falando, né? O Salmo 127 diz assim: em vão trabalham os construtores, se o Senhor não edificar a sua casa. Se o Senhor não te abençoar, você pode trabalhar o que for. Se o Senhor não te der a graça, filho, você pode trabalhar o que for, você não vai conquistar o que você quer. E esse salmo ele continua dizendo assim: é inútil levantar de madrugada para conquistar o pão que está sobre a tua mesa. É inútil acordar de madrugada para colocar pão sobre a tua mesa. Por quê? Porque aos seus amados Deus concede enquanto dormem. Olha só que forte essa palavra. É inútil acordar de madrugada. Quantas vezes nós, na vida espiritual, somos prepotentes, essa é a verdade. A gente acha que é pelo nosso esforço, pela nossa força, pelo nosso querer, pelo nosso fazer. Não. Não é pelo nosso querer, não é pelo nosso fazer. É pelo querer de Deus. Filho, eu quero que você entenda uma coisa. Deus não te trouxe para esse grupo à toa, viu? Deus não te trouxe para esse grupo à toa. Deus quer falar ao teu coração. Mais do que isso, Ele não quer falar só ao teu coração. Ele quer te transformar por dentro. Sabe qual é o tema da minha pregação hoje? Pergunta para a pessoa que está do teu lado. Você sabe o tema da pregação do irmão José? Vocês podem se acostumar comigo, viu? Que eu vou mexer com vocês. Nem adianta fingir que não... não vou fazer o que o irmão José está pedindo. Não, pode fazer, tá? Vocês querem sair daqui transformados, sim ou não? Sim. Ótimo. Vocês estão comigo, sim ou não? Sim. O tema da minha pregação é a vida de Deus. Olha que tema forte. Agora responde, irmão, você não perguntou? Responde para ele. O tema da pregação do irmão José é a vida de Deus. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus? Amém. Vocês trouxeram a Bíblia, sim ou não? Sim. Abra sua Bíblia, lá no Evangelho de São João, no capítulo 10, no versículo 7. Evangelho de São João, capítulo 10, versículo 7. Quem não trouxe a Bíblia, acompanha com o irmão que está do lado aí. Evangelho de São João, capítulo 10, versículo 7. Deus quer te transformar, irmão. Deus quer mudar algo aí dentro. Às vezes a gente pede uma resposta para Deus, né? Mas será que a gente está disposto a ouvir essa resposta? Será que estamos? Bom, se não tiver também, Deus vai falar de qualquer jeito. Evangelho de São João, capítulo 10, versículo 7. Amém ou misericórdia? Amém. Ótimo, vamos lá então. Eu vou ler aqui, você acompanha aí na sua Bíblia essa leitura. Então, novamente, Jesus disse: em verdade eu vos digo, sou eu a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e bandidos, mas as ovelhas não os ouviram. Sou eu a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão não veio senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pode dar um beijo aí na sua Bíblia. Amém. Continua com um fundinho para mim. Ajuda bastante esse fundinho. Irmãos, vocês já conheciam essa passagem, sim ou não? Essa passagem aqui é muito famosa. Eu tenho certeza que nas redes sociais vocês já viram algum post, né? Tô mentindo ou não? Sempre tem aqueles posts, né? Eu vim para dar vida e vida em abundância. Sempre tem. Você lê aquele post e você fala: oh Deus, obrigado, né, Pai? Louvado seja. Aquele momento triste.
As meninas aí, quando terminam com o namorado, aparece esse post, eu vim para te dar, amém, Senhor, tomo posse da tua palavra. Tomo posse, Deus. Amém, a palavra de Deus nos conforta. Mas a primeira coisa que me chama a atenção, de toda essa passagem que nós lemos aqui, é que Jesus, ele se refere-se a si mesmo de duas maneiras. A primeira delas é como sendo a porta. Jesus fala, eu sou a porta, por onde as ovelhas entram. Eu sou a porta. Jesus diz isso porque ele sabe que no mundo nós não encontramos sentido, nós não encontramos alegria, felicidade verdadeira. E ele sabe que para encontrar essa felicidade nós precisamos de um caminho. Nós precisamos de alguém que nos guie. Por isso que ele diz, eu sou a porta. Eu sou a porta por onde essas ovelhas elas precisam entrar, por onde essas ovelhas elas precisam passar para encontrar essa felicidade. Eu sou a porta. Nós temos que entender que o pecado, ele não nos completa. Gente, nós precisamos nos convencer disso. Quantas vezes a gente cai no pecado, a gente vem e confessa, passam uns dias, a gente está na graça de Deus ali, a gente sai da confissão, Nossa Senhora, decidido a não pecar mais. A gente vem para a confissão, Senhor, se o padre estiver na igreja para me confessar, eu prometo para o Senhor que eu não peco mais. Pronto. Você chega aqui, o padre está aqui. Você se confessa, passa uma semana, o que acontece? Cai no pecado de novo. E eu não sei se já aconteceu com vocês, eu tenho um padre amigo meu que ele disse que existe uma ressaca espiritual. O que é a ressaca espiritual? É quando você cai no pecado, no outro dia você acorda e você fala, não acredito que eu fiz isso de novo. Já aconteceu isso com você, sim ou não? Já aconteceu comigo isso. Confesso. Sou pecador também. Jesus, ele sabe que a gente não encontra felicidade. Muitas vezes o pecado, na verdade, é uma faísca. É só uma faísca de prazer. E depois vem toda essa tristeza. Essa é a verdade. Mas Jesus, ele vem dizer aqui, eu sou a porta. Por onde essas ovelhas, elas precisam passar. Em uma outra passagem, Jesus, ele vai dizer assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a porta. Jesus é o próprio céu, se a gente parar para pensar. A presença de Deus é o céu. Quando nós comungamos na Santa Missa, é como se nós participássemos durante 15 minutos daquilo que nós vamos viver no céu. Ou seja, a própria presença de Jesus que nos completa. Eu sou a porta. Depois Jesus, ele vai se referir como sendo o bom pastor. Ao mesmo tempo que ele é porta, a porta do redil, ele também é o bom pastor. Ou seja, quem é o pastor? O pastor é aquele que cuida das ovelhas. O pastor é aquele que guia as suas ovelhas. E uma coisa muito interessante é que quando a ovelha ela se acostuma com o pastor, ela se identifica com a voz do pastor, ela já não consegue ouvir outro. Sabia disso? Ela já não consegue ouvir outro. Por quê? Porque ela se acostumou com aquela voz. Será que nós estamos acostumados com a voz de Jesus na nossa vida? Será que nós estamos acostumados com a voz daquele que é o bom pastor? Porque, olha, eu posso dizer uma coisa para vocês. No mundo nós podemos encontrar muitos pastores. E aqui eu não estou falando dos pastores evangélicos, tá? Não é disso que eu estou falando. No mundo nós podemos encontrar muitos pastores. Mas eu digo para vocês, bom pastor só existe um. Só existe um. E aí nós podemos olhar para essa passagem e dizer assim, irmão, mas por que diachos que Jesus ele usou essa metáfora? Por que diachos Jesus ele se refere como sendo a porta e como sendo o pastor? Simples. Porque ele quer que você participe da vida dele. Não sei se você sabe, mas nós fomos criados para participar da vida de Deus. O problema é quando na nossa vida nós permitimos que o orgulho tome conta do nosso coração e nos esquecemos de Deus e corremos o risco de cometer o mesmo pecado de Adão e Eva, porque eu vos digo, olha, o pecado de Adão e Eva não foi ter pego o fruto proibido, não foi isso. O pecado de Adão e Eva foi tentar ser Deus sem Deus, ser o seu próprio Deus. E muitas vezes é isso que acontece.
Até mesmo dentro da nossa própria fé. Nós queremos ser Deus. Nós queremos que Deus, Ele cumpra todas as nossas vontades, todos os nossos desejos. Mas a verdadeira religião está em participar da vida de Deus. E eu quero que você entenda isso. Você só vai ser feliz na tua vida se você participar da vida de Deus. Se você não participar da vida de Deus, se você não entender isso, meu amado irmão, eu confesso para você, talvez a felicidade para você vai ser muito difícil. Essa é a verdade. Vai ser muito difícil. Uma coisa interessante que nós estudamos na Bíblia, quando nós fazemos teologia, é que a palavra vida, ela tem dois nomes, né, no grego. Porque a Bíblia, esse texto que nós lemos aqui, originalmente ele foi escrito em grego, ele não foi escrito em português. E quando nós lemos a Bíblia, nós encontramos duas palavras em grego para se referir à vida. Olha que coisa interessante. A primeira delas, repete comigo, é bios. Bios, isso mesmo. O que é a bios? Quando a gente lê na Bíblia, bios é a vida natural. Essa vida que nós temos. Nós só podemos nos movimentar, nos mexer, porque nós temos essa bios, nós temos essa vida. Isso que é bios. Por exemplo, um animal, uma planta. Uma planta, ela tem essa bios. Porque ela tem uma vida, mas ela não tem a vida que nós temos, por exemplo. Por quê? Porque existe uma outra palavra que se refere à vida. E essa é mais forte ainda. Que palavra é essa? É a palavra, repete comigo, zoe. Repete comigo mais forte, zoe. Perfeito. Se um dia você for ler a Bíblia em grego, se um dia você abrir a Bíblia em grego e achar essas duas palavras, você já vai saber o que significa. As duas significam vida. Mas o sentido dessa vida é diferente. Como eu falei para vocês, bios é a vida natural, mas zoe é a vida em Deus. O que eu quero que você entenda? Meu amado, o fato de você estar vivo não significa que você está vivendo. O fato de você estar vivo não significa que você está vivendo. Essa é a verdade. Porque a verdadeira vida nós só temos em Deus. Se você vive uma vida sem sentido, se você vive uma vida vazio, se você vive uma vida onde você não é feliz, querido, eu quero que você olhe para a tua história, que você olhe para a tua vida. Porque talvez você é uma pessoa, eu não te conheço, a maioria das pessoas aqui eu não conheço intimamente. Talvez você é uma pessoa que tem muitos bens naturais, muitos bens. Talvez você é uma pessoa que tem dinheiro na sua conta. Talvez você é uma pessoa que tem as suas contas pagas. Olha, parabéns para você. Você tem o teu trabalho, você tem a tua família. Mas se essa vida, ela não é preenchida pela vida de Deus, querido, sinto em te informar, de tudo que você tem, nada vale a pena. Essa é a verdade. Sabe por quê? Porque quem tem Deus tem tudo. Repete comigo, quem tem Deus tem tudo. E é essa vida que eu quero falar para vocês. É a vida de Deus, é participar da vida de Deus. Sabe por quê? Porque às vezes a nossa felicidade ela está muito ligada às nossas conquistas. Querido, na vida você pode ser muitas coisas. Você pode conquistar muitas coisas, você pode ficar rico. Parabéns para você. Parabéns, mas isso não significa que você vai ser feliz. Não significa. Irmão, e como que você sabe disso? Quem é você para vir falar isso para nós? Eu sou uma pessoa que há 10 anos abandonei todos os meus planos, todos os meus projetos. Deixei tudo de lado para seguir a Deus. Queridos, olha, eu digo para vocês, eu não tenho conta bancária, eu não tenho dinheiro. Quando eu fui entrar nos Estados Unidos, o policial me perguntou, o que você veio fazer aqui? Você veio ganhar dinheiro? O policial me perguntou isso. Você veio ganhar dinheiro? Eu respondi com toda sinceridade, eu não vim aqui ganhar dinheiro. Não vim ganhar dinheiro. E todas as vezes que eu não venho ganhar dinheiro. Essa é a verdade, eu não vim ganhar dinheiro, eu vim pregar o evangelho. Mas irmão, o que você faz com a doação que a gente dá? O que você faz com a venda da loja? O que você faz com esse dinheiro? Eu dou tudo para a fraternidade. Lá na fraternidade nós temos mais de 30 meninos estudando para ser padre. Lá na fraternidade nós temos uma chácara de recuperação com mais de 60 rapazes, que na maioria das vezes nós tiramos da rua. Eu não tenho conta bancária, eu não moro com os meus pais, eu não vejo a minha família. Eu desisti do meu trabalho, do meu namoro,
e da minha faculdade para viver essa vida de Deus. E eu te garanto, eu posso testemunhar aqui para vocês. Eu sou muito feliz. Muito feliz. Muito feliz. Sou muito completo, sou muito cheio. Sabe por quê? Porque talvez o mundo tenha todas essas coisas. Todas essas coisas. As pessoas lá fora tenham todas essas coisas. Mas pode ser que elas não tenham aquilo que eu tenho. E eu tenho Deus. E por isso eu posso dizer que eu sou feliz. Será que Deus merece uma salva de palmas, sim ou não? Vocês acreditam nessa felicidade, sim ou não? Acreditam? Irmão José, então o senhor está falando que hoje eu vou sair desse grupo e eu também vou entregar minha vida como o senhor entregou. Vou deixar tudo, deixar minha família. Não estou falando isso. Estou falando que o teu coração ele tem que estar convertido, ele tem que estar direcionado para Deus. Você pode ter todas essas coisas. E olha, eu digo para vocês, eu dizia na pregação que eu fiz ontem, vocês podem ter dinheiro, vocês podem ter os bens que vocês têm. Isso não tem problema nenhum. Na verdade, Deus quer que nós tenhamos dignidade. Essa é a verdade, gente. Deus deseja isso para nós, que nós tenhamos dignidade. Mas o que Deus não quer é que o que você tem tome o lugar dele no seu coração. Isso ele não quer. As riquezas não podem vir em primeiro lugar. Os teus bens não podem vir em primeiro lugar. Sabe, a tua, digamos assim, o teu projeto profissional não pode vir em primeiro lugar. Em primeiro lugar precisa vir Deus. E se Deus não estiver ali, talvez você esteja vivendo uma vida que não vale a pena, sabe? Muitas vezes eu penso isso. E eu gostaria que você pensasse também. Porque falar de vida é também falar de morte. Será que nós vamos chegar no final da nossa vida e vamos olhar para a nossa história e vamos dizer para nós mesmos, eu vivi uma vida que valeu a pena? Ou será que nós vamos olhar para a nossa história e vamos dizer, eu me arrependo da vida que eu vivi. Eu poderia ter sido muito melhor. Eu poderia ter dado mais para Deus. Consegue entender? Você consegue ver, vislumbrar esse pensamento? Talvez quando você sair desse grupo hoje, olha para a tua história, olha para a tua vida e se pergunta, será que eu vivi uma vida que valeu a pena? E talvez se a resposta for não, querido, se você responder não estou vivendo uma vida que valeu a pena, eu quero te dizer uma coisa, ainda há esperança, você pode mudar ainda. Deus está aqui para te dar uma vida verdadeira. Deus está aqui para te dar uma vida com sentido, com propósito. Uma vida que vale a pena. Por isso, esperança. Acredite. E talvez você vai olhar para mim e vai dizer assim, mas irmão, nem eu acredito em mim. Eu já atendi pessoas que falaram isso. Irmão, não acredito mais em mim. Porque eu não sou merecedor, eu não sou digno. Aí eu te pergunto, mas quem de nós é? Quem é merecedor? Quem é digno? Ninguém. Por isso que nós chamamos esse poder de Deus de misericórdia, porque nós não merecemos, mas Ele nos dá. Ele nos dá. Irmão, eu não mereço. Você quer um motivo para acreditar em você, sim ou não? Sim? Quer um motivo para que você acredite, saia desse grupo acreditando em você, sim ou não? Olha para a pessoa que está do teu lado e pergunta para ela, você quer um motivo para acreditar em si mesmo? Olha para mim aqui, eu vou te dar um motivo para você acreditar em você mesmo. Deus acredita em você. Deus acredita em você. Deus acredita em mim, querido. Deus acredita em mim. Deus acredita em você. Talvez você vai olhar para a tua história e vai falar, irmão, mas olha, quantos pecados eu já cometi, quanta coisa feia eu já fiz, quanta coisa errada. Você quer saber qual foi o lugar onde eu mais encontrei a misericórdia de Deus no mundo? Quer saber o lugar onde eu mais encontrei a misericórdia de Deus? Foi dentro do presídio. Gente, o presídio, lá no Brasil a gente frequenta, né? A gente ia anos atrás, né? Agora a gente deu uma parada, mas com a graça de Deus a gente vai voltar. Eu ia muito para Pastoral Carcerária, para o presídio, ia muito para Cracolândia também, tirar os homens lá das drogas. Confesso para vocês, esses dois lugares, o presídio e a Cracolândia, sabe o que são? O inferno. O inferno na Terra. Você quer conhecer o inferno? Você vai no presídio lá no Brasil. Aqui nos Estados Unidos eu não sei, né? Que acho que aqui deve ser mais chique a prisão, né? Com certeza. Mas lá no... não sei. Aqui eu não quero saber também, né? Deixa pra lá. Mas lá no Brasil, o presídio que a gente ia é um verdadeiro inferno. Só pra você saber. Sabe onde os presidiários eles tomam café?
Eles tomavam café onde eu ia e me ofereciam, eu já tomei café lá também. Sabe aqueles balde de cândida? Não é balde, né? Aqueles galões de cândida que vendia no Brasil? Então, lá no presídio, onde eu frequentava, quando acabava a cândida, eles lavavam e passavam um café ali para tomar. Só para você ter noção de como é humano, né, o tratamento. Só para você ter noção. E aí eu chegava no presídio e eles chegavam lá com um galão de cândida, escrito cândida. Irmão, quer café? Aí eu falava, não vou fazer desfeita, né? Dá um pouquinho, vai. Fazer o quê? É verdade isso. Só que naquele lugar eu encontrei misericórdia. Uma vez um presidiário olhou para mim e nós íamos lá para quê? Para batizar, dar a primeira comunhão e crismar os presidiários, né? Os padres, quando vão para confessar também. E uma vez um presidiário olhou para mim e perguntou, irmão, Deus acredita em mim? E eu disse para ele, claro que acredita. E eu lembro de um presidiário, me arrepia falar isso. Ele disse assim, irmão, quando eu sair daqui, eu quero ser uma pessoa diferente, quero ser uma pessoa transformada. Eu quero casar, eu quero ter família, eu quero fazer as coisas certas. Gente, não é de tocar o coração isso? Ele só pôde sonhar com isso. Ele só pôde sonhar com o dia que ele ia sair daquele presídio para viver essa nova vida. Sabe por quê? Porque Deus acreditava nele. E ele tinha certeza disso. Por isso, amado, eu quero que você saia desse grupo hoje com essa certeza. Olha, Deus acredita em mim. Deus acredita que você pode ser uma pessoa melhor. Que você pode ser transformado. Uma vez eu olhei para uma senhora e falei, olha, nós temos que desejar ser santos. Eu falei para ela, estava sentada assim no primeiro banco, falei, a gente tem que desejar a santidade. Ela virou para mim e falou, eu santa? Nunca. Eu virei para ela e falei, não faça isso. Deus acredita na tua santidade. Deus acredita na tua mudança, na tua transformação. Mas, irmão, qual que é a chave para tudo isso? Qual que é a chave para essa transformação, para essa mudança? Viver a vida de Deus. Repete comigo, viver a vida de Deus. Essa é a chave. É viver o Zoe na nossa vida. Não é qualquer vida, não é o bios. Existem pessoas que vivem por viver, sabe? Existem pessoas que andam nesse mundo sem um propósito, sem um sentido. Nós não podemos ser assim. Irmão, qual então tem que ser o meu propósito? Qual então tem que ser o meu sentido? Jesus. Jesus tem que ser o nosso sentido. Jesus tem que ser aquele que preenche o nosso coração, que nos faz agir, que nos faz nos mover. Esse tem que ser o nosso propósito. Agora, é verdade que nós temos um inimigo, sim ou não? Nós temos um inimigo que quer nos tirar do caminho de Deus, que quer nos tirar desse redil. Nós temos um inimigo que ele quer ser o nosso pastor, mas não quer ser o bom pastor. Ele quer ser o nosso pastor para quê? Para roubar, matar e destruir. Repete comigo, roubar, matar e destruir. O nosso inimigo quer isso de nós. E sabe por quê? Eu vou dizer uma coisa para vocês, olha, você acha que o demônio ele se importa com você, sim ou não? Ele se importa com você? Não. Na verdade, o demônio não está nem aí pra gente, essa é a verdade. Vou ser sincero, olha, eu estudei teologia e eu posso afirmar. Uma vez eu falei um negócio na pregação, aí veio um rapaz no final falar para mim, olha, aquilo que você falou tá errado, pode perguntar para qualquer teólogo que ele vai te dizer. Eu fiz assim para ele, prazer, eu sou teólogo, estudo teologia e o que eu falei, eu estudei para falar. O demônio não tá nem aí pra gente. Mas então por que ele quer roubar, matar e destruir? Simples. Porque o demônio ele pode ferir a Deus, sim ou não? Não pode ferir a Deus. Entretanto, ele sabe que Deus nos ama. E quando nós vemos alguém que nós amamos sofrer, quando nós vemos alguém que nós amamos se perder, ou, vou colocar aqui até mais forte, ir para o inferno, o que acontece com aquela pessoa que ama? Ela sofre. Ela é atingida. Quem é pai, quem é mãe aqui? Levanta a mão. Ótimo, perfeito, pode abaixar. Vocês sabem do que eu estou falando. Quando vocês veem os filhos de vocês tristes, não vem uma tristeza no coração de vocês? Ou seja, por quê? Porque é a pessoa que você ama. O sofrimento não é teu, a dor não é sua, mas o fato de ver aquela pessoa que você ama sofrer já causa sofrimento em você. É isso que acontece com Deus.
Quando Deus te vê sofrer, quando Deus te vê sem propósito, sem sentido de vida, quando Deus te vê indo para o inferno, Ele também sofre. Esse é o jeito que o demônio tem de atingir a Deus. Esse é o jeito que o demônio tem de afetar a Deus. Quando ele vê aqueles que ele ama, aquele que ele criou para participar da sua vida, serem condenados. O demônio ele não se importa conosco. Ele só quer usar de nós para atingir a Deus. Porque a palavra de Deus vai nos dizer que ele já é um derrotado. Apocalipse vai nos dizer, se eu não estou enganado, capítulo 12 vai dizer, o demônio já é um derrotado. Irmão, se ele já é um derrotado, o que a gente está fazendo aqui na igreja? Simples. Você está escolhendo o lado. Você está escolhendo que lado você quer participar. Se você quer participar do lado vitorioso, que é o lado de Deus, ou se você quer participar do lado da derrota, que é o lado do demônio. Mas nós dizemos, né, que ele veio roubar, matar e destruir. Pense comigo. Ele veio roubar a nossa alegria de viver. Gente, uma pessoa que não tem alegria, uma pessoa que não tem felicidade, ela está vivendo, sim ou não? Para pensar. Uma pessoa que não encontra felicidade nessa vida, ela não está vivendo. Ela está seguindo só. Uma vida sem felicidade, sem alegria, não é uma vida, não pode ser considerada uma vida. O demônio ele vem roubar a nossa alegria. E de que maneira ele faz isso? Olha só, preste atenção. Isso é importante para a tua vida espiritual. Eu quero que você entenda isso. Eu sei que talvez você está dando um soninho aí. Mexe com a pessoa que está do teu lado. Balança ela um pouquinho aí para ela acordar. Fala, irmão, acorda. Eu sei que você trabalhou, né? Mexe com ela aí. Isso, boa. Dá uma mexida com ela aí. Isso daqui que eu vou falar é importante para vocês. É muito importante. Sabe como o demônio ele rouba a tua alegria? Simples. Ele coloca falsas felicidades no teu coração. O demônio, ele vai dizer assim para você, olha, a alegria, a felicidade está em ter muito dinheiro. Aí o que você vai fazer? Você vai trabalhar muito aqui nos Estados Unidos, você vai ganhar muitos dólares. Você vai encher a tua conta de dinheiro e você não vai encontrar felicidade. Você vai gastar a tua vida inteira para ficar rico. E no final você vai olhar para aquela conta, para aquele dinheiro e não vai ser feliz. Aí o demônio, sabe o que ele vai fazer? Ele vai dizer o seguinte, não, a felicidade não está no dinheiro. A felicidade está nos prazeres. Então para você ser feliz, olha, você precisa gastar dinheiro, sabe, com aquilo que é bom e do melhor. Você precisa ter o melhor iPhone todos os anos, o melhor celular. Você precisa ter, sabe, o melhor carro, aquele carro que você vai chegar na igreja e todo mundo vai falar, uau, carro do ano. Qual que é o carro do ano? Eu não sei dizer qual que é o carro. Uma BMW, uma Mercedes, eu não sei. Você vai chegar na igreja e todo mundo vai falar, uau, a felicidade está ali. Aí o que você vai fazer? Você vai ter o carro do ano, mas você não vai ser feliz. Aí talvez você vai pensar assim, não, mas a felicidade está, sabe, na relação sexual, no prazer sexual. Então, eu preciso, né, hoje já não está mais na moda casar, já não está mais na moda ter família. Agora está na moda ninguém ser de ninguém. Essa é a verdade. Então, a gente vai curtir a vida, a gente vai viver uma vida de prazer. Aí o que você vai descobrir? Que a felicidade não está no prazer. E por fim, isso talvez não atinge muitos de nós, mas o demônio ele vai mentir pra gente, ele vai dizer assim, ó, a felicidade está no poder. A felicidade está em você ter poder. Até mesmo dentro da igreja, né? A felicidade está na coordenação. A felicidade está em estar à frente de uma pastoral. Por quê? Porque daí eu vou mandar nas pessoas, porque daí eu vou ter o controle. Às vezes eu olho para a política, até mesmo do Brasil, dos Estados Unidos, e todo político tem o mesmo discurso, não é verdade? Todo político fala, olha, quando eu assumir o poder as coisas vão melhorar, vai ser melhor para todo mundo. E eu olho para aquilo e falo, todos eles mentem. Por quê? Porque ele não quer fazer o melhor para os outros. Ele quer assumir o poder para fazer o melhor para si mesmo. O demônio vai colocar isso no nosso coração, olha, a felicidade está no poder. Em você ter poder. Aí você vai conquistar altos cargos e vai entender. A felicidade não está no poder.
Mas, irmão, da onde você tira toda essa ideia simples? Mateus capítulo 4, versículo 4 vai nos dizer que Jesus estava 40 dias no deserto e o Espírito Santo o conduziu para ser tentado. Não sei se vocês lembram dessa passagem, lembram sim ou não? Ali no deserto, Jesus foi tentado pelo demônio. A primeira tentação que o demônio fez com Jesus: Senhor, o Senhor está jejuando há 40 dias, transforma essa pedra em pão e come. Jesus responde para ele: não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aqui nós vemos essa tentação, a tentação dos prazeres. Depois o demônio sobe no monte e fala assim: Jesus, se atira desse monte, por quê? Porque os anjos vão vir para te servir e não vão permitir que o Senhor caia. E aí Jesus fala: não. Por quê? Porque os anjos de Deus não são escravos de Deus, são seus servidores. E depois o demônio sobe em um outro monte e mostra todos os reinos da terra e diz: olha, se você se prostrar diante de mim, eu te dou todos esses reinos para você. E Jesus responde a ele dizendo: não tentarás o Senhor teu Deus. E o demônio vai embora. O que o demônio estava tentando fazer com Jesus? Esse processo que eu estou falando para vocês. O processo de tentar disfarçar a nossa verdadeira felicidade. Por quê? Porque nós não precisamos de nada disso. Nós só precisamos, para ser felizes, nós só precisamos de Deus. Para viver uma vida em abundância, como Jesus nos promete, nós só precisamos de Deus. Depois, o demônio ele veio matar. O que o demônio quer matar em nós? O demônio quer matar os nossos sonhos. Eu pergunto para vocês, uma pessoa que é incapaz de sonhar, e aqui eu não estou falando daquele sonho que a gente tem quando a gente dorme. Eu estou falando daqueles sonhos que nós temos na nossa vida, aquilo que nós queremos alcançar, aquilo que nós queremos conquistar. Santa Teresinha tem uma frase muito bonita que eu amo, ela diz o seguinte: Deus não coloca no nosso coração sonhos que são irrealizáveis. Pergunto para você, qual que é o seu sonho? Seu sonho de vida? Talvez o teu sonho seja apenas ter uma vida digna, educar os teus filhos, viver bem na tua família, alcançar a salvação. Posso dizer para vocês o meu sonho, sim ou não? A gente já tem essa intimidade, sim ou não? Já? Ah, vocês querem saber, né, qual que é meu sonho? Tá aí, ó. Meu sonho durante esses 10 anos foi me tornar padre. Tá chegando perto. Agora eu pergunto para vocês, se ao longo desses 10 anos eu não fosse capaz de sonhar com isso, vocês acham que eu iria aguentar durante esses 10 anos, sim ou não? Não. Se nós não somos capazes de sonhar, não somos capazes de enfrentar as batalhas. Quero que você entenda isso. Santo Agostinho tem outra frase que eu amo muito. Ele diz o seguinte: nós somos do tamanho dos nossos sonhos. Olha para a pessoa que está do teu lado e diz para ela: você é do tamanho do seu sonho, irmão. Consegue entender o que eu estou falando? Consegue entender? Alguém falou aí: você é grande, hein? Eu vi, hein? Eu vi. Você tá grande, hein? Aí outros disseram: meu sonho é fazer dieta, né? Eu não consigo fazer dieta. Não consigo emagrecer. Meu sonho é emagrecer. Você é do tamanho dos teus sonhos. Filho, se você não é capaz de sonhar, se você não é capaz de sonhar os sonhos de Deus, você não consegue viver. Você não consegue passar, sabe, pelas batalhas, pelas dificuldades, não consegue. E o demônio quer fazer isso conosco, ele quer matar os nossos sonhos. E de que maneira? Simples. Ele coloca no nosso coração assim: você já não consegue mais, o tempo já passou na tua vida. Sabe aquilo que você sonha? Às vezes eu encontro pessoas, por exemplo, que não fizeram faculdade. Olha, faz uma faculdade, estuda. Ah não, irmão, isso já passou na minha vida. Eu até queria, eu gostaria muito. Tenho o sonho de estudar, tenho o sonho de ter uma profissão ali. Mas isso já passou na minha vida. Pronto. O demônio ganhou. O demônio matou o teu sonho. Minou o teu sonho. Tirou de você aquilo que te dá força. Os nossos sonhos nos fazem agir. Os nossos sonhos nos fazem tomar atitudes. Querido, eu quero te dizer, olha, não deixe o demônio fazer isso com você. Se você deixar o demônio minar o teu sonho, matar o teu sonho, você vai deixar de viver a vida de Deus. Sabe por quê? Porque quando Deus te criou, Ele criou um projeto.
Ele não te criou para o nada. Ele não te criou para te largar no mundo e falar, ó, se vira aí, procura a tua felicidade, não. Deus sonhou com você. Deus sonhou com a tua felicidade. E muitas vezes o sonho que você tem no teu coração não é porque um dia você imaginou alguma coisa e tomou para si, não. É porque Deus colocou esse sonho no teu coração. Se você crê nisso, aplauda o Senhor com força, por favor. Você é do tamanho dos teus sonhos, querido. Por fim, o demônio ele quer nos destruir. Qual que é a primeira coisa que o demônio quer fazer com a gente? Roubar. Qual que é a segunda coisa? Matar. E qual que é a última coisa? Destruir. Como que o demônio nos destrói? Muito simples. Tirando a nossa esperança. Filho, se você não tem esperança, você não consegue viver. Se você não tem esperança em Deus, se você não acredita que Deus pode transformar a tua vida, se você não tem esperança em si mesmo, se você não acredita que Deus, a partir de você, consegue realizar uma grande obra, de fato, você não consegue viver. Não consegue. Por isso o demônio, e aí que está interessante, né? Isso que é interessante. Porque o demônio ele não quer nos destruir assim, ó, de uma hora para outra. Quero que você entenda isso. O demônio ele não quer nos destruir de uma hora para outra, não. Ele quer nos destruir aos poucos. Sabe quando uma pessoa tortura a outra, vai torturando, vai fazendo ela sofrer aos poucos até ela morrer? Jesus morreu assim na cruz. Quero que você entenda, a cruz, ela não é um instrumento para matar uma pessoa, para assassinar, não. É um instrumento para fazer a pessoa sofrer. O demônio muitas vezes na nossa vida espiritual ele quer fazer isso com a gente, ele quer nos torturar. De que maneira? Tirando a nossa esperança. Vai nos destruindo aos poucos. E aí quando a gente vê, a nossa vida passou. E nós não fomos capazes de nos entregar para Deus. Não fomos capazes de fazer a tua vontade. Irmão José, o que significa a esperança? A palavra esperança, ela significa uma coisa muito simples. Algumas pessoas elas pensam o seguinte, esperança é esperar. Eu fico esperando, né? Deus me prometeu uma coisa, Ele me fez uma promessa, o que eu vou fazer? Vou esperar essa promessa acontecer. Não. Esperança não significa esperar. Esperança significa se animar, se alegrar com a promessa de Deus. E eu te pergunto, qual é a promessa que Deus te fez? Qual é a promessa que Deus colocou no teu coração? O que é que você tem buscado na tua vida? O que é que você tem pedido para o Senhor? Qual é a promessa? E olha, eu digo, a maior promessa que Deus nos fez é que um dia nós iremos ressuscitar. Iremos ressuscitar. Eu quero te dizer uma coisa. Sabe o que é uma pessoa morta para Deus? Sabe o que é uma pessoa morta? A morte para Deus é diferente para nós, tá? O que é uma pessoa morta para a gente? É uma pessoa que não tem vida, né? Vocês já foram no enterro, sim ou não? Já foram? Provavelmente, né? A maioria de vocês já foi. Ou já conheceu alguém que morreu, né? A morte para nós é isso. É uma pessoa que já não tem mais o espírito no corpo, não é verdade? Para Deus não é assim. Sabe o que é uma pessoa morta para Deus? É uma pessoa que não tem fé. Diga para a pessoa que está do teu lado, uma pessoa morta para Deus é uma pessoa que não tem fé, que não tem esperança. É isso. Não à toa, Jesus ele diz assim no Evangelho, ele diz o seguinte: deixe que os mortos enterrem os seus mortos. Pergunto para vocês, uma pessoa que está morta, ela pode enterrar outra pessoa, sim ou não? Não pode, ela não tem força, ela não se mexe. Por que Jesus fala isso? Justamente por isso. Por quê? Deixe que aqueles que não têm fé enterrem os que não têm fé, os que não têm esperança, os que não acreditam em Deus, os que não acreditam nos seus sonhos. E eu pergunto para vocês, será que vocês querem sair desse grupo de oração hoje como mortos para Deus ou como pessoas que são vivas? Vamos dar uma salva de palmas para Jesus então. Sabe por que eu digo isso? Sabe por que eu digo isso? Muito simples. Porque eu quero terminar a minha pregação dizendo para vocês aquilo que Jesus nos diz. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância.
Querido, essa é a promessa que Deus nos faz hoje. Deus não está te prometendo pouco. Eu não sei como tem sido a tua vida, talvez a tua vida tenha sido uma vida triste, uma vida sem sentido, uma vida onde você tem se arrastado, uma vida onde você não vê a hora da morte chegar, essa é a verdade. Quantas pessoas eu conheci assim? Eu tenho um amigo que se suicidou, gente. Você olha o Instagram dele, até hoje está lá o Instagram dele. É a pessoa mais feliz do mundo no Instagram. Tá lá forte, bombado, fazia academia, né? Nas festas lá com um copão lá, sei lá do que, de uísque, que bebida de bebida que ele tava bebendo lá. Mas todo lá felizão, pronto. De um dia para o outro foi lá, se jogou do prédio. Simplesmente se suicidou. Será que essa pessoa estava vivendo? Não estava, porque não tinha Deus. E eu digo para vocês o seguinte: sabe por que Deus nos dá vida e vida em abundância? Porque Jesus, ele venceu o nosso maior medo. Jesus venceu o maior medo que nós temos. Sabe qual é o seu maior medo? O seu maior medo é o medo da morte. É o medo de perder as pessoas que você ama. É o medo de morrer. O nosso maior medo, eu não tenho dúvidas, eu não te conheço, eu não sei da tua vida, eu não sei da tua história, mas eu sei que no teu coração, o maior medo que você tem é o medo da morte. É o medo da morte. Mas eu quero que você entenda também que quando Jesus ele morreu na cruz, ele derramou até a sua última gota de sangue. Ele foi sepultado e depois do terceiro dia ele ressuscitou. Ele quis nos mostrar que nem mesmo a morte pode vencer a Deus que nos ama, nem mesmo a morte. E se você crê nele, amado, se você crê nele, você não precisa esperar morrer para ressuscitar, não. Você não precisa esperar morrer para ressuscitar. A tua ressurreição ela pode ser hoje, sabe por quê? Porque talvez até hoje você tenha vivido essa vida bios, essa vida natural, essa vida arrastada, essa vida de alguém que procura um caminho, que procura algo para fazer. Mas a partir de hoje será a tua ressurreição. E que ressurreição é essa? Não mais para o pecado, não mais para o mundo, mas a partir de hoje, uma vida para Deus. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Uma vida para Deus. Olha, termino a minha pregação contando para vocês uma história. Posso? Dá tempo ainda? Sim ou não? Dá? Vocês querem ouvir uma última história? Sim ou não? Quem aqui já ouviu falar de um santo chamado São Tomás de Aquino? Diga eu. Ótimo, muito, muito famoso, né, esse santo. Ele escreveu muito sobre a igreja, sobre a fé. Eu, particularmente, tenho muita devoção, né, me inspiro muito nele. Inclusive, é o santo, é o padroeiro dos estudos, né? E eu peço muita intercessão dele. E São Tomás de Aquino escreveu um livro uma vez sobre Deus, sobre Jesus, muito lindo. Um livro maravilhoso. O livro era tão bom, gente, tão bom, tão bom, tão bom, que São Tomás de Aquino ele foi rezar na capela, foi agradecer a Deus por ter terminado aquele livro. E ele estava lá de joelhos rezando, agradecendo a Deus, obrigado, Senhor, por esta obra que o Senhor me permitiu concluir. Que olha só o que aconteceu com ele. Jesus apareceu para ele. Você acredita nisso? Jesus apareceu para ele. Olhou para ele e disse o seguinte: Tomás, o que você escreveu sobre mim, Jesus falando, o que você escreveu sobre mim foi tão bonito, tão maravilhoso, que eu vou te conceder um desejo. Eu vou te dar a oportunidade de me pedir alguma coisa e eu vou te dar essa coisa que você vai me pedir. Olha só que coisa interessante. Já pensou isso acontece com você? O que você pediria? Senhor, paga minhas contas, né? Alguns de nós. Lá no Brasil, os jovens diriam assim, a gente quer um McDonald's, né? A gente quer um lanche do Mac. O que você pediria? Jesus, eu quero o carro do ano. Já que você está me oferecendo, né? Já que o Senhor está falando aqui para mim, eu quero o carro do ano. Qual que foi a resposta de São Tomás de Aquino? São Tomás de Aquino olhou para Jesus. Querem saber o que ele falou para Jesus, sim ou não? Ele olhou para Jesus e disse assim: eu quero o Senhor. Eu quero o Senhor. Porque o Senhor é o motivo da minha alegria, da minha felicidade. O Senhor é o motivo da minha vida. Que hoje nós possamos sair desse grupo dizendo a mesma coisa. Que hoje nós possamos sair desse grupo de oração olhando para Jesus e dizendo para Ele: Senhor, nós não queremos mais nada. Nós queremos apenas a Tua presença. Se você gostou dessa pregação, aplauda Jesus mais uma vez. Eu te convido a ficar de pé.
para que nós possamos participar da vida de Deus, cantando juntos essa canção, declarando para Ele que o nosso coração deseja o encontrar como a terra seca. Vamos cantar, adorando o Senhor, desejando Ele de todo o nosso coração, somente em Ti. Somente em Ti, ó Pai, minha esperança.